Bom, gente, eu já achei o erro. O erro é que eu já tinha gravado sobre isso, porém, eu deletei o vídeo, né? Enfim, mas agora não vai deletar, não. No caso, ele falou aqui, então, sobre a operação curvatura, falou sobre o espaço E3, né? Que é o espaço, geralmente, que a gente não é acostumada no ensino médio trabalhar tanto ele. Agora eu tô apresentando para vocês ele. E ele vai ver como que a gente vai operar com vetores propriamente dito agora. Visto que vetores, como vimos, é um representante de equipolência, que uma equipolência nada mais é do que uma situação em que eu tenho vetores com as mesmas características, com vetores nulos, com as mesmas características que eu falo referido ao modo, direção e sentido dele, né? Esses segmentos orientados. Então, esses segmentos orientados, a gente viu que a gente representa por pares ordenados, então a gente vai trabalhar com pares ordenados agora, né? Ou seja, pares onde a ordem importa, pois se alterar algum número, eu vou alterar exatamente quem eu estou falando, a identidade que eu estou falando, o ente matemático, e a gente vai trabalhar vetores a partir desses pares ordenados, tá? E a gente vai falar agora, para estabelecer aqui essa relação, para você entender certinho do que eu estou falando com vetores. Saca só, eu vou apresentar aqui a definição 2.2.1, onde a partir dessa definição a gente vai construir então um conceito com que a gente vai adicionar com vetores. Bom, considere o espaço de vetores V3, ou seja, o que eu estou querendo dizer, pessoal, considere exatamente tal como a gente viu no espaço tridimensional, a gente vai considerar agora o espaço tridimensional dos vetores, onde lá eu vou ter apenas uma relação bionívoca entre vetores, apenas isso. Considere o espaço tridimensional V3, tá? E é a letra que a gente vai usar. E a gente vai usar muito esse enunciado, tá? Considere o espaço tridimensional V3. Definimos, então, a adição de vetores que a cada par de vetores U e V faz corresponder um novo vetor. W, que eu vou falar aqui, ou ômega, eu prefiro a ômega, é igual ao vetor U mais V de V3. Mas você fala, então como que eu vou falar isso, ó? Chamando esse vetor de U a partir das coordenadas x1, y1, z1 e o vetor V de x2, y2, z2, temos que, então, o vetor exatamente soma, que esse vetor ômega nada mais é do que a soma das coordenadas, respectivamente ao eixo x1, x2, y1 mais y2, z1 mais z2. O que isso significa dizer, pessoal? Significa dizer que eu estou somando exatamente, adicionando os elementos da mesma dimensão, do mesmo eixo. Ou seja, se eu tenho um eixo x, eu vou adicionar os elementos do eixo x. Aí nisso eu vou mover exatamente as coordenadas de x do meu vetor ômega. Eu vou descobrir quem é. Mesma coisa, y1, y2, z1 com z2, né? De acordo tudo com o seu eixo. E assim a gente define exatamente a adição de vetores. E bom, essa adição também eu já defino a subtração, pois a gente sabe no caso que adicionar e subtrair, esses termos são a mesma coisa. É a mesma coisa do estar adicionando ao simétrico, ou seja, a menos 1 vezes aquele termo, né? Ou seja, a mesma coisa. Então, a partir disso, a gente não precisa definir o que é uma subtração de vetores, como que faz. E agora a gente vai definir a multiplicação por escalar e o que ela vai significar. Algumas propriedades que a gente vai apresentar. E a partir disso, já vai ter o vídeo aí de demonstração dessas propriedades, né, do espaço vetorial. E a gente vai ver algumas outras propriedades de adição de ponto com vetor, né? E demonstrá-las, e a partir disso aí a gente pode dar continuidade ao nosso conteúdo inteiro, tá? Bom, então bora lá. Já que falamos sobre isso, agora iremos comentar
exatamente sobre a definição 2.2.2, onde essa definição é muitíssimo importante e necessária para a gente. Definição 2.2.2. Prestem muito bem atenção nessa definição aqui, tá? Bom, e essa definição ela geralmente começa com quase que o mesmo enunciado. Considere o espaço tridimensional V3, mas em vez de falar tridimensional, a gente fala de vetores para facilitar a nossa vida, né? Eu coloquei ali tridimensional, mas no livro também vai estar vetores. Considere o espaço de vetores V3, tá? Considere o espaço de vetores V3. Definimos, e no caso aqui a gente vai definir como que a gente vai fazer uma multiplicação de um dado número real de uma constante por um vetor, como que vai acontecer isso. Definimos a operação. E eu sei que vocês devem estar já se perguntando, já definiu a adição, define a multiplicação? Bom, a multiplicação é um pouquinho mais difícil e não vai funcionar assim. A multiplicação entre vetores, chamada produto vetorial mesmo, que a gente vai estar preservando as características de vetores, é separado. Mas existem dois tipos de produto em que a gente vai comentar sobre eles. Então, necessariamente, a gente não tem multiplicação com vetor a priori. Considere o espaço de vetores V3, definimos a operação da multiplicação de um vetor por escalar, que é o nome dado a uma constante qualquer numérica real, pertencente a um dado conjunto, que a cada vetor V, vetor U, aliás, que eu estou utilizando aqui, né? Vetor U e escalar lambda, tá? Geralmente vocês vão ver a parte dessa letrinha. Escalar lambda faz corresponder, um novo vetor. E que vetor é esse? Ômega é igual a lambda esse vetor U. Então o que significa isso, gente? Considera o espaço de vetores V3, definimos a operação de multiplicação de vetor por escalar, que a cada vetor U escalar lambda faz corresponder a um novo vetor. E esse novo vetor, ele vai ter as mesmas características direcionais do que o vetor U, certo, pessoal? Para quem não sabe, essa característica vetorial vai permanecer. E aqui ele vai atribuir algumas coisinhas ao vetor U e ao vetor ômega para facilitar a nossa vida. Aí vai chamar o vetor U de x1, de coordenadas x1, y1, z1, referido aos seus eixos, e lambda, um real, ou seja, um escalar qualquer. Definimos então a operação desta seguinte forma. O vetor ômega é obtido exatamente pelo produto do escalar pelo paraordenado x1, y1, z1, que vai representar as coordenadas do vetor ômega, que é igual às coordenadas lambda x1, lambda y1, lambda z1. Essas são as propriedades que a gente vai ter. E a gente vai ter ainda mais algumas considerações quanto a esse valor de lambda, esse parâmetro que nós estamos tomando. Observe que, além disso, eu tenho que definir algumas coisinhas aqui para ter cuidado. Além disso, no caso onde esse lambda ele tem valor nulo, tá? Real nulo. No caso de lambda, ele apresentar um valor real nulo, ou o vetor V é igual a zero, definimos exatamente o vetor lambda, coloquei V ali, né, mas não tem problema não, lambda V igual a zero, tá bom? É um vetor nulo. Aí isso daqui nós temos, tá bom? Observe que se lambda for maior que zero, pessoal, o que significa isso? Lambda ser maior que zero significa dizer que eu não vou alterar o sentido do meu vetor, pois minhas coordenadas vão ficar positivas. Ou seja, se lambda é igual a zero, lambda é maior que zero, lambda é maior que zero, nós temos isso, que o vetor que nós tomamos aqui, o vetor ômega, terá as seguintes características.
terá direção igual e sentido igual. Ou seja, uma forma da gente, pessoal, sentido igual. A única coisa que vai ter alterado é o módulo. Ou seja, o multiplicar por escalar vai alterar o módulo, o comprimento do meu dado vetor. E o porquê eu estou definindo isso aqui é importante? Porque se lambda for menor que zero, pessoal, o vetor ômega, que é o vetor obtido por isso, ele vai ter a seguinte coisa. Ele vai ter a mesma direção, já que ômega terá mesma direção. E o que vai estar diferente nesse vetor ômega agora referido aqui? Terá sentido oposto e módulo a mesma coisa, lambda multiplicado pelo vetor, ou seja, aumento de comprimento. Então observe que entre as possibilidades que nós temos aqui, se lambda é maior que zero ou lambda é menor que zero, o vetor ômega temos a seguinte cláusula: se lambda é menor que zero, o vetor ômega terá a mesma direção em sentido oposto. Ou seja, analisando isso, eu posso analisar a partir do sinal de lambda, a partir do valor de lambda, se o vetor obtido, o vetor cujo está na mesma direção desse meu vetor cujo estou trabalhando, ele terá exatamente o mesmo sentido. Então, uma das formas da gente determinar a parte de vetor sem ter que recorrer às coordenadas do vetor e desenhar aqueles segmentos, né, interligando para ver se tem interseção ou não, a gente pode fazer exatamente isso a partir do sinal de lambda. No caso, para vetores com mesma direção, a gente consegue fazer isso, tá bom? E as propriedades a partir disso que surgem, a gente vai ter as seguintes. Bom, antes de partir para as propriedades, a gente vai ter que trabalhar com se lambda é igual a zero. Bom, se lambda é igual a zero, o vetor é nulo. Então não tem muito o que falar. O vetor ômega é nulo. Tá faltando um acento, mas tudo bem. O vetor ômega é nulo. Certo, pessoal? Então, definido isso, a gente vai ter as propriedades para vetores, né? Então, a partir dessas propriedades, a gente pode correr muito mais, facilitar muito mais a nossa vida. No caso, a gente vai ter a comutatividade. Opa. Aí vai ter a comutatividade, que equivale a dizer que dado um vetor U adicionado a um vetor V, é a mesma coisa de adicionar esse vetor U mais adicionar o vetor V para todo vetor U e V pertencente a esse espaço vetorial V3. Ou seja, isso quer dizer que a comutatividade é válida. A propriedade A2, que a gente vai trabalhar, é a associatividade, de acordo com as notas de aula do professor Plínio. E a associatividade é exatamente, dado 3 vetores e adição entre eles, por exemplo, onde aqui eu realizo primeiro a adição entre os vetores U mais V, é a mesma coisa de eu adicionar o vetor U mais adicionar o vetor V mais ômega. E isso para todo espaço vetorial, para todo vetor, né, pertencente ao espaço vetorial V3, tá bom? Agora, a propriedade A3, que nós teremos, seria do elemento neutro. Lembrando que se você quiser demonstrar essas propriedades, cujo eu não vou demonstrar porque elas são dados por definição, é muito simples. Por exemplo, a associatividade, basta você realmente mostrar que a equação do lado esquerdo é igual à da direita. Ou seja, atribui coordenadas para cada um dos vetores e vê se vai dar igual, a partir da definição de adição de vetores. Elemento neutro, isso significa dizer que existe um elemento, pelo menos um elemento nulo pertencente ao espaço vetorial V3, tal que o vetor U mais esse vetor nulo resulta no próprio vetor U, tá? Para todo espaço vetorial, para todo vetor U pertencente ao espaço vetorial V3. E por fim, a gente vai ter o elemento simétrico. O elemento simétrico é exatamente o elemento cujo é adicionado ao meu número e vai zerar. Ou seja, é elemento simétrico nesse conteúdo, então vai ser exatamente o vetor necessário para que eu zere, chegue a um vetor nulo, né? Ou seja, para todo vetor U pertencente ao espaço vetorial V3, tal que existe um elemento chamado menos U, um vetor menos U, pertencente ao espaço vetorial V3, né? Tal que nós temos a seguinte coisa, que o vetor U adicionado a esse vetor simétrico, esse elemento simétrico, resulte no vetor nulo, tá bom? Para todo espaço vetorial U pertencente a V3.
Bom, você deve estar se perguntando, beleza, entendi essas propriedades. As propriedades são bem tranquilas realmente de demonstrar. É só você igualar realmente, você atribui coordenadas a esses vetores e testa o lado esquerdo e o lado direito e ver se é igual. Né? Essas são as propriedades. A gente vai ter ainda mais propriedade quando a gente se trata exatamente da multiplicação por escalares, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Bora falar exatamente dessa multiplicação por escalares. Onde que entra a multiplicação por escalares? Propriedades intrínsecas a ela. Bora lá, eu vou chamar de propriedades, de acordo com o livro, sempre. M1 igual a associatividade. Essas propriedades são muitíssimo importantes para a aplicação. Associatividade. Onde nós teremos, dada dois escalares, alfa, beta, vetor V. Isso aqui é a mesma coisa de fazer alfa, vetor V, mais beta, vetor V. Ou seja, aliás, a associativa aqui, no caso, vai ser alfa e beta vezes o vetor V, né? É uma das propriedades aqui. Para todo espaço vetorial U e V e W pertencente ao espaço vetorial V3. Tá bom? Essa é uma das propriedades, que é a associatividade. Bora para M2, que é a distributividade. A distributividade. Todas as propriedades são necessárias para que nós já operamos com o vetor de forma tranquila. E, bom, já vimos que com vetor, a adição entre vetores, basta a gente adicionar exatamente os elementos de suas coordenadas, o que significa dizer o que, pessoal? Significa dizer exatamente que as propriedades dos escalares vai funcionar para os vetores, visto isso, né? Essa ideia. Bom, a distributividade que nós temos aqui é dada, então, alfa, um escalar alfa, dois vetores adicionais, ou seja, dois vetores somam mais V, e isso aqui é a mesma coisa de fazer alfa vetor U mais alfa vetor V, tá bom, pessoal? É outra forma de mostrar isso aqui, que é um conteúdo importante. A propriedade 3, a gente vai falar da distributividade de novo, porém, multiplicação por escalar. Distributividade. Onde essa distributividade vai dizer a seguinte coisa: dado dois escalares alfa e beta, multiplicado pelo vetor U, nós teremos alfa vetor U mais beta vetor U. Tá bom? Isso aqui para todo vetor U pertencente ao espaço vetorial V3 e para todo alfa, beta pertencente aos reais, tá bom, pessoal? Bom, e agora a gente vai ter, por fim, o elemento identidade, que é um elemento muito tranquilo também para se fazer. Elemento identidade. Que é exatamente o elemento que é adicionado aliás, resulta nele mesmo, tá? O elemento identidade, nesse caso, vai ser o próprio 1 dos reais em relação ao vetor U, que é igual ao vetor U, tá bom? Essa é uma forma. Bom, provadas essas propriedades aqui, a gente vai falar sobre as propriedades no próximo vídeo de adição de ponto e vetor e provar elas. E essas propriedades aqui, para você provar, é muito simples, basta você atribuir coordenadas para os vetores. E testa, então, de um lado da equação à esquerda e à direita, e compara e vê se está igual. E assim que a gente vai provar exatamente essas relações. Tá, espero que tenham gostado, fique com Deus, até o próximo vídeo.